Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e para hoje vamos continuar com a leitura dos contos de fadas modernos com Valente. Eu já postei aqui no canal a leitura de Tarte, que é o primeiro volume dessa série. É uma série da minha autora favorita e eu coloquei como meta de releitura durante esse ano, nos 26 livros de 2026. Caso vocês não tenham visto o vídeo ainda, já está disponível aqui também. E também tem um post no meu Instagram sobre isso. E eu falei para vocês sobre todos os livros que eu pretendo ler esse ano, separados em categorias, e uma delas é de releituras. Então, hoje eu vou começar Valente. Eu terminei o primeiro volume da série ontem, e hoje eu já vou começar o segundo. Assim como o primeiro livro, eu já tinha feito algumas marcações, como vocês podem ver, só que essas marcações são antigas, os post-its já estão bem desbotados. Eu vou mostrar para vocês aqui um deles, eles são laranjas, mas acabaram ficando amarelos com o tempo. Então eu vou tirar esses post-its e colocar novos. Eu vou usar essa cartela. No primeiro livro da série eu também usei essa colorida e ficou bem bonita as minhas marcações. Então eu tô bem ansiosa para ver como as marcações vão ficar nesse também. Além desse post-it eu vou usar esse marcador aqui que veio com o livro quando eu comprei. E uma coisa interessante a ser dita sobre esse livro em específico é que da primeira vez que eu li eu não gostei muito do enredo. Esse inclusive é o livro que eu menos gosto dessa autora. Como eu disse pra vocês, essa é a minha autora favorita, então eu quero ver como vai ser essa nova experiência de leitura, se eu vou gostar mais ou se vai permanecer sendo o livro que eu menos gosto dela. Então vamos ver como vai ser a minha experiência dessa vez. Ele segue mais ou menos o mesmo esquema do primeiro, que eu também mostrei pra vocês com detalhes essa folha de guarda, também o início dos capítulos, que tem essas ilustrações bem bonitas. O outro era diferente desse. E também tem essas partes aqui de livros, de poemas. Então, esses inícios sempre me chamam bastante atenção. Então, eu vou começar a minha leitura agora. Quando eu finalizar o meu primeiro dia de leitura, eu volto a conversar com vocês sobre como está sendo a minha experiência, os acontecimentos, as marcações, minhas opiniões e principalmente se elas mudaram ou se elas vão permanecer. Bom, pessoal, terminei o meu primeiro dia de leitura de Valente e vim conversar com vocês sobre o que aconteceu até agora. Eu parei aqui no capítulo 7 de novo, como aconteceu na minha leitura de Tarte. E eu tô mais ou menos em 46%, ainda não cheguei exatamente na metade do livro, mas vim conversar com vocês sobre o que aconteceu nessas páginas iniciais. Esse livro acompanha outra protagonista, que é a Val. Ela, nesse início aqui, mora com a mãe dela, tem um namorado, frequenta a escola, tudo normalmente. Só que aí ela, em um momento ali, ela acaba pegando a mãe dela com o namorado. Então, isso muda a vida dela dali pra frente e ela resolve sair de casa a partir disso. Ela anda pelas ruas, decide raspar o cabelo, pensa muito sobre a vida, sobre as escolhas dela, sobre como ela gostaria de ter mais acesso a informações, como não aconteceu nesse caso da mãe dela com o namorado, e fazer o que ela gostaria. Então ela muda bastante do que ela era antes para o que ela vai se tornar até o final do livro. Nesse período em que ela fica na rua, ela conhece novos personagens, que a Lolly, o Dave e o Luiz. Eles são amigos e moram nas ruas, só que eles ficam no mesmo lugar. A gente ainda não sabe exatamente da história de todos esses personagens, a gente só sabe que o Luiz e o Dave são irmãos, que o pai deles matou a mãe deles e tentou atirar no filho, e que o filho mais velho, que no caso é o Luiz, encontrou um ser mágico e fez um acordo com ele, que se fizesse algumas entregas, o irmão dele seria salvo. Então, a partir daí, eles começam a fazer algumas entregas para esses seres mágicos. A Lolly não sabe muito bem como isso funciona, mas ela continua ali com eles.
e eles são amigos que vivem juntos e agora a Val está junto com eles também. A partir daí a história começa a ficar mais interessante, porque algumas coisas são reveladas pra gente aqui. Primeiro, toda essa questão do povo das fadas, essas entregas que esses irmãos precisam fazer vão se tornando mais interessantes. Também tem o fato de que mais pra frente a Val vai até lá pra provar pra si mesma que fadas existem, porque ela não acredita nisso. E aí ela acaba também precisando de um favor e também faz um acordo com o mesmo ogro, que ela também vai fazer entregas. Então agora a gente vai ter mais sobre isso. Isso aconteceu aqui no finalzinho dessa parte em que eu terminei de ler. Então realmente isso ainda vai ser mais desenvolvido. Mas então, a partir daí, como eu disse pra vocês, a gente consegue saber mais desse mundo das fadas por meio desse livro. E também a gente descobre que tem um grande mistério por trás dessas entregas, porque aparentemente a maioria desses personagens e seres mágicos que estão recebendo essas entregas estão morrendo. E as pessoas estão com medo de que o Ravos, que é esse ogro que prepara as entregas, que ele tem alguma coisa a ver com essas mortes, mas na verdade ele não tem. Ele inclusive está investigando para saber o que está acontecendo. Então, essa parte do livro é a que mais está me interessando agora, porque eu não lembro exatamente o que acontece, qual é o segredo por trás desses personagens que estão morrendo. Eu não lembro disso. Então essa releitura vai ser surpreendente para mim nesse aspecto. E além desses acontecimentos que eu disse pra vocês, também tem um fato interessante aqui, que é justamente o fato que me fez não gostar muito da história, que os personagens principais, especificamente a Loli e agora a Val também começou a aplicar essas garrafas em que ela entrega na verdade, o Davis e o Louis também, entregam essa garrafa com um composto mágico que parece um tipo de droga que deixa tanto pessoas quanto seres mágicos meio que viciados. Só que claro que em humanos isso faz muito mais mal e a Loli é viciada nisso e tá levando a Val também pra esse caminho. Ela por enquanto só aplicou em si mesma uma vez, então eu não tenho certeza se ela vai continuar a aplicar mesmo que ela tenha vontade. Mas essa é justamente a parte que eu não gostei do livro, porque é uma coisa muito descontrolada, então eu lembro que eu não gostei dessa parte, mas dessa vez, com essa segunda ou terceira leitura, se não me engano, que eu estou fazendo, eu já tive uma visão e uma interpretação um pouco diferente dessa parte, sim. Como eu disse pra vocês em Tite e até no começo desse vlog de leitura, eu não tinha gostado desse livro e esse é o porquê, esse uso descontrolado dessa substância e como esses adolescentes acabam vivendo nas ruas desse jeito, sem querer mudar ou sem querer melhorar. Mas dessa vez eu interpretei tudo de um modo muito diferente e muito mais sensível. E eu percebi que isso pode ser a realidade de muitas pessoas na nossa vida real e não só nesse livro. Então, como eu disse pra vocês, eu vi tudo isso com um modo muito diferente. Eu tirei outras conclusões dessa leitura até agora. Não sei se daqui pro final isso vai mudar, mas eu acredito que essa leitura tá sendo bem mais agradável pra mim do que a primeira, em que eu não gostei dessa história. Então agora eu sinto que eu tô mais envolvida nela, estou aproveitando mais e estou entendendo melhor tudo que tá acontecendo aqui. Inclusive, acredito que isso possa ser uma grande crítica social da autora. Inclusive, tem uma parte aqui em que um dos personagens fala sobre como os ratos são super inteligentes, sobrevivem nas piores condições e ainda assim estão ali fortes. E talvez isso também possa ser trazido para os humanos, como esses adolescentes, como, por exemplo, passaram por essas situações tão difíceis, tiveram um passado muito doloroso e ainda assim continuam sobrevivendo, mesmo que desse modo um pouco autodestrutivo. Mas ainda assim é uma coisa interessante que talvez eu possa ter mais reflexões daqui pro final. Mas isso foi o que aconteceu até agora aqui nesse livro. Eu tô bem curiosa sobre esses trabalhos da Val com o Ravos. Eu lembro que eles vão ser um par romântico daqui pra frente e vai ter um pouco sobre eles no terceiro livro também da série dos Contos de Fadas Modernos. Então eu tô curiosa pra ver como o romance deles vai acontecer, porque isso também é um aspecto desse livro que eu não lembro.
E aí, lendo esse livro, eu também percebi que eu acho que Valente, por ser o livro que eu menos gostei da série, era o que eu menos lembrava. Eu lembrava dessa questão toda do sofrimento das adolescentes, dessa questão da Val passar por esse momento de dificuldade no começo do livro e depois seguir a sua vida entrando nesse mundo mágico, mas eu não lembrava dos detalhes da história, então tá sendo uma leitura diferente do que eu imaginava. Como eu disse pra vocês, tá me agradando mais. Então, a partir daqui, os pontos que eu mais tô curiosa pra ver são o trabalho da Val com esse Ravos, esse ser mágico, e também como eles vão investigar a morte desses seres, que tá bem curioso aqui, já teve alguns capítulos sobre isso, e eu tô bem curiosa pra ver. Pra finalizar a minha aparição aqui, só vou mostrar pra vocês as minhas marcações. Elas estão mais em frases, acontecimentos e aleatórios, alguns pouquinhos aqui. Nada de romance até agora, não sei se eu vou marcar alguma cena de romance aqui, eu espero que sim. Mas tem bem menos marcações do que eu fiz no começo do primeiro volume. Mas essa foi a minha leitura até agora. Provavelmente eu vou conversar com vocês assim que eu finalizar o livro, porque falta um pouquinho mais da metade, porque esse livro também tem 205 páginas como foi o primeiro. Então, em breve eu volto a conversar com vocês sobre o que vai acontecer até o final. Finalizei a minha leitura de Valente e vim conversar com vocês sobre o que aconteceu na segunda metade do livro. Como eu disse pra vocês, da última vez que eu vim aqui, eu tava aqui no capítulo 7, em mais ou menos 46%, e a partir daqui teve um final, entre aspas, com muita ação, os personagens feridos, muitas descobertas e informações importantes até o final da história, então foi bem movimentado. Primeira coisa a ser dita é que eu fiz algumas marcações aqui de romance. Como eu disse pra vocês, eu não tinha feito nenhuma ainda, mas aqui nesse finalzinho o romance vai crescendo aos poucos e eu gostei muito de ver como o casal ia se desenvolver. Como eu disse pra vocês, eu queria ver essa parte porque eu não lembrava, então é a primeira coisa que eu gostaria de destacar. No meio disso, temos mais informações sobre o passado do Ravos, que é aquele ogro que eu disse pra vocês que a Val tava trabalhando com ele e que é o par romântico dela. A gente descobre uma história dele, que ele sem querer matou um amigo no passado e isso o levou ao exílio junto com a parceira do amigo dele, que é a Marbury. Ela e essa história tem muito a ver com o que vai acontecer no final e muito a ver também com aquele mistério que eu disse pra vocês das personagens, dos seres mágicos que estavam morrendo. Então tudo isso já é dito aqui a partir do capítulo 7 pra frente, pra gente entender melhor como todos esses acontecimentos do livro se deram e o que isso vai influenciar no final. Então aqui uma teia maior já começa a ser tecida. Nesses períodos aqui também do final, a Val volta a usar o Nunca Mais, que é aquela substância mágica que eu disse pra vocês que foi o motivo de eu não ter gostado da leitura desse livro na minha primeira vez, mas como eu disse pra vocês também, eu interpretei de uma forma bem diferente agora, mas ainda assim é doloroso ver a Val usando essas coisas e perdendo a sua força, a sua vitalidade por causa disso. Nesses períodos, ela também estava treinando com o Ravos o uso de uma espada. Ela pediu para ele esse favor e ele atendeu. Apesar de toda a fraqueza dela, ele não percebe que ela tá usando Nunca Mais. E depois, quando ele descobre, tem até uma briga do casal, que também é causada pela Marbury, que eu disse para vocês, que tem a ver, ela aparece bastante aqui. Mas voltando à vida da Val, uma amiga dela surge nesse meio tempo, dizendo que quer levar ela para casa, para a vida que ela tinha antes, e ela acaba acionando a polícia por medo de tudo que tá acontecendo ali, e essa cena traz um terror assim a mais para a história, porque com o uso do Nunca Mais, eles mexendo, esse grupo principal mexendo com a magia dos seres mágicos, os policiais passam por um período bem difícil, têm ilusões e acabam morrendo os dois. E a partir dali, por ter todos esses acontecimentos e os personagens que viviam no túnel, que eu já contei pra vocês, não poderem voltar pra lá, a Val começa a sentir a abstinência do Nunca Mais. Depois ela tem uma oportunidade de roubar essa substância e voltar a usar.
Só que nesse momento ela percebe a importância dela estar sã, dela recuperar a sua força e a sua vitalidade que ela perdeu com esse tempo todo de uso do Nunca Mais. Como ela se afundou, como a Loli, que era uma amiga que eu já contei aqui pra vocês, que usava bastante essa substância e acabava fazendo muitas besteiras. Então, na oportunidade que ela tem de usar, ela não usa mais, principalmente pelo amor ao Ravos que ela precisa salvar no final. Então essa parte foi muito interessante pra mim, principalmente nessa segunda leitura, porque eu vi o quanto ela queria lutar contra isso pra salvar quem ela amava e voltar à vida, pelo menos um pouco do que ela tinha antes. Relacionada a Marbury, que eu disse pra vocês que tinha muito a ver aqui com o enredo no final, é justamente ela que tá causando todas essas mortes das personagens que estavam recebendo as entregas do Ravos. Ela queria culpar ele por ele ter exilado ela por causa da morte daquele amigo, sendo que ela mesma causou. Então as coisas vão surgindo ao longo do tempo. A Val também invade o apartamento dela e fica sabendo de tudo isso, e as peças vão se encaixando aos poucos. A Val vai se tornando cada vez mais sagaz e inteligente, juntando as peças e fazendo o que ela pode, e mais do que ela pode ainda, para salvar o Ravos dessas acusações, não acontecer mais mortes como já estavam acontecendo. Então ela é muito inteligente aqui nesse final de fazer as escolhas certas para chegar a uma resolução positiva. E aí a Val luta bastante, como eu disse para vocês, para salvar o Ravos. A Marbury pega o coração dele, mas ela petrifica ele e salva ele disso. E no final eles ficam juntos realmente. Como eu disse para vocês, mais disso vai ser desenvolvido no terceiro livro, e eles, tanto personagens desse livro quanto do primeiro volume, vão reaparecer no terceiro. E uma parte interessante aqui também é que os personagens do primeiro livro da série dos Contos de Fadas Modernos aparecem aqui. Foi muito legal rever o Royben e a Kai, que eu já conversei com vocês no vlog de leitura anterior. Caso vocês não tenham visto, já está disponível aqui no canal, e eu convido vocês a assistirem para acompanhar a leitura dessa série. Mas esses personagens aparecem aqui e é muito legal ver como eles estão exercendo a realeza depois que eles tomaram o trono, e também como, de certa forma, eles ajudam a Val nesse final. E aí a finalização do livro é com a Marbury, todo mundo descobrindo o mau caráter dela, o Ravos sendo inocentado, ele também com a Val como um relacionamento mesmo, e ela voltando um pouco à vida normal, voltando a viver com a mãe, a ter uma alimentação saudável, uma vida saudável, não usando mais o Nunca Mais, e também não tendo tanto contato mais com aqueles personagens que levaram ela para esse caminho. Então é assim que termina a Valente. Como eu disse para vocês, a minha experiência de leitura foi totalmente diferente nessa segunda vez, e eu gostei muito mais do livro. Tive reflexões diferentes da que eu tive da primeira vez, e eu acho que essa magia das releituras sempre é muito boa. Mesmo que a gente continue com as nossas opiniões, algumas coisas mudam e faz a gente enxergar outras coisas que a gente não tinha visto antes, como aconteceu comigo quando eu reli o Morro dos Ventos Uivantes, que é um clássico que não me agrada muito, mas ainda assim na minha segunda leitura eu pude perceber umas coisas diferentes que eu não tinha percebido da primeira. Então, mesmo que a gente permaneça com a nossa opinião geral, é interessante reler. Não foi o que aconteceu com esse livro, já que eu mudei a minha opinião sobre ele. Como eu disse pra vocês, ele era o livro que eu menos gostava da autora, mas agora eu já gosto mais dele. Interpretei as coisas de um modo diferente. Então foi uma releitura que me fez muito bem, foi muito proveitosa, e eu gostei muito de compartilhar tudo isso com vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir para eu saber que vocês gostaram, compartilhar o canal e o vídeo com conhecidos para a gente poder crescer mais e alcançar mais metas, comentar sobre as suas opiniões desse livro, da série, da autora e de várias outras coisas que vocês quiserem, e se inscreverem no canal e ativarem o sininho para não perder os próximos vídeos que vão sair aqui, porque como eu disse para vocês, fevereiro tá saindo 3 vídeos por semana, então tem muito conteúdo aqui para sair ainda, sem contar os próximos meses do ano, que vamos voltar a 2 vídeos por semana, e ainda assim são muitos conteúdos legais. Então por aqui eu me despeço de vocês e até breve!